Olá, seja bem-vindo ao canal Saúde em Foco. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, dar um like e fazer seu comentário. Dê sua opinião, diga quais assuntos você gostaria que fossem falados. Diabetes e doença de Alzheimer, uma interação de risco. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência em idosos. Trata-se de uma doença cerebral neurodegenerativa, progressiva e sem cura que destrói gradualmente áreas cerebrais responsáveis pela capacidade de memória, aprendizagem, raciocínio, julgamento e comunicação. Como consequência, a doença de Alzheimer prejudica o paciente em suas atividades de vida diária e em seu desempenho social e ocupacional. O diabetes mellitus e a doença de Alzheimer são condições relacionadas com a idade e ambas são caracterizadas por aumento de incidência e de prevalência ao longo do envelhecimento. O diabetes tem sido fortemente associado ao declínio cognitivo e ao risco aumentado de desenvolver todos os tipos de demência, incluindo a doença de Alzheimer. Assim, o envelhecimento é conhecido por ser um dos principais fatores de risco destas duas doenças. Segundo o relatório anual divulgado pela Alzheimer Disease International, organização internacional que reúne associações atuantes no tema, o diabetes pode aumentar o risco de Alzheimer e outros tipos de demência em até 50%. Além disso, tabagismo e a pressão alta são outros fatores que estão associados a tais condições. Ressalta a importância do controle dos fatores de risco evitáveis, geralmente associados aos hábitos de vida. Segundo o documento, controlar o diabetes e a pressão arterial, assim como fazer com que fumantes abandonem o cigarro, por exemplo, pode ajudar a diminuir o risco de demência. Existem duas formas de explicar a conexão entre diabetes e Alzheimer, segundo Lilian Shafirovitz Morilo, coordenadora do Ambulatório de Demência Moderada do Hospital das Clínicas da USP. Diz ela, a frente direta é que existem receptores de glicose e insulina em áreas do cérebro responsáveis pela memória. O excesso de glicose e de insulina decorrente do diabetes pode danificar essas regiões do cérebro, diz. De forma indireta, podemos dizer que o diabetes, a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo e o cigarro afetam as artérias do cérebro, o que piora um quadro de neurodegeneração. Apesar da importância do controle desses fatores de risco, os números apresentados no relatório mostram que a maioria da população não conhece a relação entre o Alzheimer e essas doenças. Apenas 1/4 das pessoas associa a obesidade a um risco aumentado de demência. Já a relação entre atividade física e a redução do desenvolvimento do Alzheimer só é reconhecida por 23% das pessoas. O controle do diabetes, hipertensão e outros fatores de risco é apontado pelo relatório e por especialistas como estratégia bem-sucedida dos países ricos na prevenção do Alzheimer. Segundo o documento, há evidências de que a incidência de demência parece estar caindo nos países mais desenvolvidos, enquanto sobe nos países de média e baixa renda, como o Brasil. Para o conselheiro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Rubens de Fraga Júnior, isso acontece porque os países menos desenvolvidos não têm estrutura eficaz no controle das doenças crônicas, que atuam como fatores de risco para o Alzheimer. Essa relação entre os dois problemas deve nortear as políticas públicas. Assim como os países ricos já fazem, temos de focar a prevenção do Alzheimer no controle dos fatores de risco evitáveis. Atualmente, evidências indicam uma forte ligação entre o diabetes do tipo 2 e a doença de Alzheimer. O diabetes causa neurodegeneração, induzindo mudanças na função e na estrutura vascular, no metabolismo da glicose, na sinalização celular da insulina, bem como modificações no metabolismo da proteína beta-amiloide. Por outro lado, a doença de Alzheimer é o distúrbio neurodegenerativo mais comum, marcado pela presença de várias características patológicas, incluindo perda de neurônios, formação de placas senis compostas por depósitos extracelulares da proteína beta-amiloide, emaranhados neurofibrilares intracelulares compostos por proteínas tau agregadas no cérebro, proliferação de astrócitos e ativação da micróglia. Tais características são acompanhadas por disfunção mitocondrial e alterações nas sinapses neuronais. Os mecanismos fisiopatológicos relacionados à causa e ao mecanismo exato que desencadeia as alterações da doença de Alzheimer ainda não são bem esclarecidos, mas a maioria dos estudos sugerem que o depósito do peptídeo beta-amiloide causado por um processamento anormal da proteína precursora beta-amiloide, hipótese de cascata amiloide, possa iniciar e ou contribuir com a patogênese do Alzheimer.
Além disso, a doença de Alzheimer influencia o metabolismo sistêmico da glicose, ao induzir mudanças comportamentais, distúrbios de memória, disfunção hipotalâmica, fragilidade, entre outras. A hipoglicemia é uma das principais condições encontradas durante o tratamento de pacientes com diabetes e também pode contribuir com a neurodegeneração. Diante disto, através deste círculo vicioso, o diabetes e a doença de Alzheimer podem cooperar entre si no processo de neurodegeneração cerebral. Diversos fatores moleculares, celulares, físicos e clínicos podem contribuir com as interações bidirecionais entre o diabetes e a doença de Alzheimer. Neste sentido, a exploração de um fator determinante no processo de interações bidirecionais poderia levar ao desenvolvimento de um potencial alvo terapêutico para a neurodegeneração em pessoas com diabetes. Numa pesquisa recente, foram reunidos os dados de vários estudos de coorte do diabetes e da doença de Alzheimer, e uma meta-análise, contendo 1.746.777 indivíduos para investigar as evidências que relacionam o diabetes como um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Os resultados da pesquisa mostraram que o risco de desenvolver a doença é maior entre as pessoas com diabetes do que na população geral, especialmente nas populações orientais. Além disto, as evidências epidemiológicas e biológicas suportam a ligação entre estas duas doenças. Portanto, as medidas de tratamento necessárias devem ser tomadas para diminuir o risco da doença de Alzheimer em pessoas com diabetes.